Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 4, do verso 13 ao 18. Segundo os Coríntios 4, do verso 13 ao 18. Amém? Todo mundo achou? Segundo os Coríntios 4, do 13 ao 18. Eu sempre penso que eu vou trazer uma palavra que ela sabe como é bom e agradável que vivam juntos os irmãos, mas não dá, não consigo. Segundo os Coríntios 4, do verso 13 ao 18, diz assim: está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Assim, fixando os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? E a igreja pode se assentar? Quero dar alguns alguns poucos detalhes sobre esta carta, para que você possa entender aonde o Senhor quer nos conduzir nesta noite. Em primeiro lugar, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, pode ser que seja, na verdade, a terceira ou a quarta. Como assim? É bem provável, irmãos, que existam duas cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, que nós não temos acesso, não tivemos conhecimento. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, Paulo cita uma carta anterior, uma carta prévia que ele havia escrito à igreja. Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 3 e 4, capítulo 7, verso 8 e 9, Paulo faz menção de uma outra carta, escrita depois de 1 Coríntios e antes de 2 Coríntios. Por que nós não temos acesso a estas cartas? Não faço ideia. Deus escolheu não nos revelá-las. Não sabemos o conteúdo, mas sabemos que Paulo havia escrito coisas que não eram agradáveis. Ele estava um tanto quanto chateado com os irmãos de Corinto. E o que temos nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios? Paulo, como sempre, está defendendo seu ministério apostólico diante de críticas e de desafios. Ele destaca como ele mesmo tem enfrentado tribulações e continua a proclamar o Evangelho com sinceridade e confiança em Deus. Além de colocar em dúvida os motivos de Paulo, porque Paulo estava organizando uma coleta financeira para os crentes da Judeia, e também de questionarem a coragem pessoal de Paulo, os oponentes dele argumentavam que ele havia sofrido demais para ser um apóstolo do Cristo ressurreto, né? Ele tinha sofrido demais para ser um homem cheio do Espírito Santo. E talvez, irmãos, somente esse ponto aqui seria interessante de nós passarmos um tempo meditando, porque isso refuta, isso mostra o quão errada é uma teologia que tenta nos ensinar
que quem é de Jesus não sofre, que quem é de Jesus não tem problemas, né? As pessoas costumam dizer por aí, que se aquela teologia que promete riquezas, bênçãos e livramento de tudo que é de ruim fosse verdade, Paulo certamente seria um homem odiado por Deus. Porque se você ler, né, segundo aos Coríntios, os primeiros capítulos, você vai ver o quanto esse homem sofreu, ao ponto dos seus oponentes dizerem que ele havia sofrido demais para ser um apóstolo do Cristo ressurreto. Você não tem poder, por que se sofre tanto, né? Mas continuando aqui, a mensagem bacana que Paulo nos deixa é que ele reconhece que a confiança em Deus, mesmo em meio às tribulações, é o que nos capacita a continuar falando e vivendo para Deus. Amém? O texto que nós lemos fala de um tal de espírito de fé. E eu não quero que você imagine que seja isso um ser espiritual, mas é apenas uma figura de linguagem para descrever a natureza ou a essência da fé da qual Paulo está se referindo. Esta fé que ele faz referência a um texto das Escrituras que se encontra no Salmo 116, verso 10. Esta é a essência que nós podemos ver também em tantos outros que batalharam e venceram a carreira da fé. Essa é a essência que eu quero passar para vocês essa noite, e o meu desejo é que vocês abracem essa ideia, se inspirem na vida de Paulo e vivam de hoje em diante uma fé viva e poderosa, que é fiel ao Senhor, mesmo em meio às lutas e às tribulações. Nada pode abalar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Amém? Glórias a Deus. Quero começar então dizendo para você sobre essa citação de Paulo sobre o Salmo 116 e verso 10. Eu tenho uma curiosidade sempre que eu encontro um texto que diz, como diz o profeta, como diz o salmista, como está escrito. Eu tenho uma curiosidade de saber aonde está escrito, eu quero ver, né? E quando você vai para o Salmo 116, verso 10, você pode encontrar talvez uma diferença. Porque não está escrito lá, cri, por isso falei. E o texto que Paulo nos diz aqui é, como está escrito, cri, por isso falei. E essa diferença na tradução pode gerar para nós algum tipo de confusão no momento inicial. E buscando o motivo dessa diferença, eu descobri que Paulo usou como base para citar o Antigo Testamento a tradução da Septuaginta. Quem fez teologia básica vai se lembrar que essa é uma tradução do hebraico para o grego, que foi feita durante 70 dias por 70 pessoas que manjavam um monte de hebraico. Então Paulo usava essa tradução nos seus dias. Essa era a Bíblia que as pessoas carregavam de uma maneira geral. E quando nós olhamos o que diz a versão que você tem em português, nós vamos encontrar no Salmo 116, verso 10, assim, cri, ainda que eu tenha dito, estou aflito. E a diferença ou a confusão que pode causar na nossa mente, é porque a fé que Paulo, diz se basear, cri, por isso falei, nos mostra que a sua fé, ela era quem dirigia as suas palavras. Ou seja, as minhas palavras são o resultado da minha fé. Cri, e por isso eu falei. E quando nós vamos para o Salmo 116, nas nossas traduções em português, nós vamos encontrar talvez algo diferente disso. O salmista diz lá, eu cri, ainda que eu tenha dito, estou muito aflito. Ou seja, a minha fé independe das minhas palavras. Então, há uma diferença. Mas, na verdade, irmãos, não há diferença alguma. E se você tiver acesso à Septuaginta na língua portuguesa, ou você entender de grego, você vai perceber que o Salmo 110 está escrito assim, cri, por isso falei, ponto. Eu estava profundamente aflito.
Então, esse texto da Septuaginta agora traz uma harmonia com o texto que Paulo trouxe para nós em 2 os Coríntios. E aí, o que eu quero começar a desvendar para vocês aqui é qual era o mesmo espírito de fé de Paulo e do salmista. Qual era, irmãos, a semelhança de Paulo e do salmista? E aí você vai perceber que mesmo na língua portuguesa nós podemos encontrar esta semelhança. O Salmo 116, verso 3 diz assim: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol, e dependendo da sua tradução está escrito as angústias do inferno, vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Essa palavra Sheol, ela pode ser traduzida como inferno, ela pode ser traduzida como sepultura, ela pode ser traduzida de algumas outras maneiras. Mas no contexto no qual o salmista está escrevendo, o sentido mais apropriado é o da sepultura. Então, lendo dessa maneira novamente esse salmo, ele diz: as cordas da morte me envolveram, as angústias da sepultura vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. E talvez você possa ter visto alguém já com uma crise de ansiedade, e você vai poder se identificar com esse texto. Um desespero. A qualquer momento eu vou morrer. A qualquer momento eu vou ser levado para a sepultura. Esse é o espírito do que está sendo transmitido nesse verso. 2 Coríntios, capítulo 1 e verso 8, agora é a vez do Paulo falar. Ele diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo, fazendo a obra do Senhor, passou por tribulações tais que chegou ao ponto dele perder a esperança da própria vida. Ou seja, morremos, deu errado, não vai para frente, acabou para nós. Então vejam, irmãos, que o que o salmista está expressando em suas palavras é muito semelhante ao que Paulo também viveu. Que é o quê? Mesmo diante da certeza da morte, ambos não mudaram a sua reverência e confiança que eles tinham no Senhor. E aqui eu aprendi um negócio bacana com Paulo. Paulo captou o princípio, captou o espírito do Salmo e aplicou isso para a vida dele. Paulo, enfrentando suas tribulações, se lembrou do Salmo. Se lembrou do salmista que descreve esse momento de angústia, mas logo em seguida exalta o Senhor pelo livramento. E Paulo pega esse testemunho e aplica a sua vida, e ele mesmo vence o medo e o temor das tribulações que estavam trazendo perigo para a sua vida. Então, as circunstâncias às voltas de Paulo e do salmista não foram capazes de abalar a fé que eles tinham no Senhor. E isso, irmãos, é o que nós deveríamos buscar para a nossa vida. Uma fé que não se abala com as circunstâncias. Se o nosso cano está vazando, isso não pode tirar a nossa paz. Se todas as portas estão se fechando, isso não pode nos abalar. Se todas as coisas só parece que dá errado, se nós cavamos um buraco para com a terra tapar o buraco que tinha antes, nós não podemos nos abalar, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. E eu queria abrir um parênteses aqui, irmãos, para falar um pouquinho sobre fé. Porque geralmente as pessoas associam a fé com a capacidade de gerar algo extraordinário.
ou um milagre. As pessoas desejam crescer na fé para poder ser usadas por Deus para fazer milagres. Porque nós, de uma maneira ou de outra, associamos a fé com a capacidade de realizar coisas extraordinárias. Mas eu quero mostrar para você que a fé revelada pelas Escrituras fala muito mais sobre a capacidade de nós confiarmos e obedecermos a Deus do que propriamente de nós realizarmos qualquer tipo de coisa. E para te ensinar isso, quero usar como base o texto de Êxodo 14, verso 10 ao 16, que todo mundo aqui deve conhecer aquela história, quando Deus manda o povo sair do Egito e ir para Canaã, e o povo vai todo faceiro, e de repente eles dão de cara com o mar, eles se viram e vê aquele exército poderoso de Faraó vindo atrás deles, e eles se desesperam, eles entram em pânico, eles dizem: não tinha sepulturas lá no Egito? É melhor que a gente continue como escravo lá, do que você trazer a gente aqui para morrer. E lá nesse texto que eu citei para vocês, Moisés responde ao povo dizendo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. E aí a gente poderia pensar: mas esse Moisés era um homem de fé. Diante daquilo, ele traz uma palavra de consolo, de esperança, uma palavra que inspira as pessoas a confiar em Deus. Mas tem algo que me chama a atenção na sequência, que é quando Deus fala com Moisés. E ele diz assim: por que você está clamando a mim, homem de pequena fé? Diga aos israelitas que avancem, diga ao povo que marche. Você percebeu isso? Moisés dá uma palavra de fé para os irmãos, mas ele estava lá com o dedinho cruzado, orando para Deus: Senhor, ajuda nós. E Deus diz assim: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Erga a sua vara e estenda a sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. O que me chama a atenção nesse texto é que Deus não estava esperando uma oração de ninguém. Deus não havia traçado um plano para o povo chegar no mar, virar para trás, se apavorar e orar dizendo: Senhor, livra-nos. O Senhor havia dado uma ordem: saiam do Egito e vão para Canaã, por esse caminho aqui, ó. Não importa se tem um mar na frente. Pegou o espírito da fé? Deus me mandou ir para frente, tem um mar, e daí passa por cima. Essa é a fé, a capacidade que nós temos, ou a coragem que nós temos de confiar em Deus e de obedecer a Ele. Muitas vezes nós também somos homens e mulheres de fé, só que quando chegamos diante do mar, quando chegamos diante da tribulação, nós nos apavoramos e abandonamos o que Deus nos disse, e abandonamos o que a promessa que nos foi deixada diz, e passamos a entrar num modo de desespero, num modo de sobrevivência, num modo de querer tentar fazer as coisas darem certo. Isso não é fé. Fé é você acreditar tanto no Senhor, confiar tanto no Senhor ao ponto de cogitar a hipótese de caminhar por cima da água. Porque não importa o que vai acontecer, Deus mandou eu passar por aqui. Não importa o que vai acontecer, Deus mandou eu ter esse tipo de atitude. Deus mandou eu falar essa palavra. Deus mandou eu ficar quieto. Deus mandou eu fazer. Você entende? A fé é muito mais a capacidade e a coragem que nós temos de confiar em Deus e obedecer a Ele, do que a capacidade que nós
alcançamos de realizar alguma coisa. Por que temos dificuldades de orar pelo enfermo? Porque não temos certeza se Deus vai curar, não é? Porque não temos certeza de que a nossa fé é o suficiente para curar. E muitas vezes, nesse pensamento que assombra o nosso coração, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo para a nossa vida a responsabilidade de gerar alguma coisa. Então eu preciso desenvolver a minha fé de tal maneira que quando eu falar, o doente seja curado. Mas esse é um engano, meus irmãos. Eu preciso desenvolver a minha confiança em Deus, ao ponto de que, quando o Senhor mandar eu declarar cura sobre a vida de alguém, eu não tenha medo de obedecer a Ele. Não é mais fácil a fé assim? Não é mais simples, irmãos, de se colocar à disposição de Deus para qualquer coisa? Não é mais fácil você chegar para alguém e dizer assim: irmão, eu não sei o porquê, eu não sei onde vai dar, mas Deus mandou te falar tal coisa. A responsabilidade é do Senhor, não é minha. Irmão, Deus pediu para eu orar por você, sobre a sua saúde. Irmãos, não é minha responsabilidade. Eu só estou obedecendo. E isso é a fé. O firme fundamento das coisas que se esperam. E não o firme fundamento das coisas que nós iremos realizar. A fé é muito mais sobre esperar do que sobre fazer. Abraão, quando era Abrão, tentou ter uma atitude de fé. A gente falou sobre isso quarta-feira passada, eu acho. Deus tinha uma promessa para a vida dele, um filho. O tempo foi passando. E como ele era um homem de fé, Senhor, eu não estou fazendo alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Até que o Espírito Santo tocou na vida da Sara e disse: Sara, olha aquela mulher ali, ó, aquela escravinha ali, ó. Lembra que dá para você assumir o filho dela? E na ânsia de fazer, aqueles homens de fé fizeram coisas que não tinham nada a ver com Deus. E muitas vezes nós, na ânsia de fazer as coisas, porque entendemos que a fé é fazer, nós saímos fazendo o que não deveríamos fazer. Nós saímos por aí querendo realizar coisas, quando o que o Senhor havia nos pedido é para que nós esperássemos. Alguém já lutou para descobrir o propósito da sua vida? Alguém já descobriu alguma coisa que é para a sua vida e que não chega nunca? Pense na aflição de Abraão esperando seu filho. Se você tem uma promessa de Deus, lembra da angústia de esperar isso acontecer e se tornar realidade. A fé consiste em você esperar, em você crer, em você se manter confiante no Senhor, independente das coisas que aconteçam ou das coisas que não aconteçam. O salmista estava diante da morte, mas isso não mudou a sua capacidade e a sua coragem de crer e de confiar e obedecer ao Senhor. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de desesperar da vida, de perder a esperança de permanecer vivo, mas isso não mudou também nele a coragem de confiar em Deus e de obedecer a Deus. Porque talvez, irmãos, se fôssemos nós no lugar dele, a gente voltava atrás. Essa coragem de obedecer a Deus, independente do que possa nos acontecer, essa é a fé.
que o Senhor busca de cada um de nós. Esse é o espírito da fé. Isso era o que estava no coração do salmista. Isso era o que estava no coração de Paulo. A capacidade de continuar confiando no caráter de Deus e obedecendo a Ele. Digo isso, irmãos, porque muitas vezes nós nos alegramos no Senhor. Mas quando nos acontece algo, nós passamos a ficar bravos com o Senhor. Nós começamos a ficar descontentes com o Senhor. E aqui que está o segredo da nossa fé. Se nós deixamos que as nossas emoções, que as nossas ansiedades, que as nossas preocupações nos coloquem num lado contrário a Deus, então a nossa fé não está sendo boa, não está sendo forte o suficiente. Se nós não temos fé para esperar, a nossa fé é pequena. E aí eu pergunto para você, irmão, nessa noite, qual é o espírito de fé que está conduzindo a nossa vida? É como a de Paulo? É como a do salmista? Ou é como nós temos cada vez mais visto por aí? Quero dizer para você que o mundo, ele está influenciando cada vez mais a igreja do Senhor. Em Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo nos diz para não nos deixarmos ser moldados pelo padrão do mundo. Para nós não deixarmos o padrão do mundo moldar a nossa vida, moldar a nossa maneira de ser. E quando nós lemos isso, talvez vocês não, mas eu sim, geralmente eu pensava sobre as práticas vergonhosas e pecaminosas que há no mundo. Então eu penso assim, eu não fico ouvindo aquelas músicas, eu não fico usando aquelas roupas, eu não fico consumindo aquelas coisas, eu não fico participando daquilo, estou livre. Mas o que talvez a gente não perceba é que o mundo pode nos influenciar, às vezes, de uma maneira muito mais sutil, nos levando a ter uma atitude muito mais egoísta do que nós deveríamos ter. A palavra de Deus nos diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Só que o que a gente tem visto é que cada dia mais, essa segunda parte do grande mandamento tem se tornado difícil. Porque cada dia mais, nós estamos tão ocupados com as nossas coisas. Nós estamos tão envolvidos com nós mesmos, que o tempo passa, a gente nem percebe que nós deixamos de amar o próximo. E isso é uma influência do mundo. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará, que as pessoas se tornarão egoístas, presunçosas, amantes de si mesmos, rebeldes aos pais e às mães. E isso talvez não seja uma prática vergonhosa e pecaminosa que nós podemos ver do outro lado da rua e apontar o dedo para aquela pessoa que não é da igreja. Isso pode ser que passe desapercebido. Tamanha é o nosso envolvimento com essas coisas. Quem sabe se aquele homem que o bom samaritano ajudou estivesse caído aí no caminho que nós passamos, nós também seríamos os homens de Deus que passam de largo
que nós não temos tempo para parar a ajudar, nós temos que bater o cartão na empresa, nós temos o nosso compromisso, nós temos as nossas coisas. Eu tenho que ir lá fazer um negócio para Deus. E a essência do amor não tem encontrado espaço no nosso coração. E ainda que o Espírito nos inquiete nesse sentido, muitas vezes nós não temos coragem para confiar e obedecer ao Senhor. A nossa fé, ela é pequena, porque o Senhor muitas vezes não pode contar conosco, porque nós temos mais razão do que Ele, quando Ele nos pede para interromper a nossa rotina, quando Ele nos pede para fazer algo que as pessoas do mundo não fariam, quando Ele nos pede para que as nossas atitudes sejam sal e luz no meio de um mundo cheio de trevas, quando Ele nos pede para responder com amor, com gentileza, com perdão, a semelhança de Cristo, mesmo diante das injustiças, mesmo diante da opressão, mesmo diante da perseguição. A nossa fé não alcança, porque talvez nós não cremos que Deus não vá nos deixar no prejuízo. Ontem de manhã, no sábado, nós temos um momento lá em casa de estudo, e nós estamos estudando um livro sobre o Espírito Santo, todos juntos na mesa do café. E eu estava contando para eles de como o Espírito Santo é importante na nossa vida. E no dia em que nós fomos assaltados, eu estava na garagem lá conversando com a pessoa que ia levar o meu carro embora. E enquanto eu falava com ele, aqui no meu coração dizia assim, ó: fique em paz, não se preocupa, você não vai ficar no prejuízo. Fica em paz, não se preocupa, você não vai ficar no prejuízo. Eu acreditei tanto nisso, que eu fiquei em paz, que eu não me preocupei. Que eu ajudei a pessoa lá a tirar o carro da garagem, porque estava atrapalhando ele. Ensinei aonde que liga a luz. Recebi um pedido de desculpas da pessoa. Vão em paz. Eu fiquei tão em paz, eu acreditei tanto naquilo, que quando o policial rodoviário me ligou dizendo que o carro havia sido recuperado, eu falei para Léo: por mim, que tivessem cruzado a ponte, para que eu não tenha mais nenhum tipo de contato, né, com aquela situação. Não estou nem aí. A nossa fé, irmãos, é a capacidade ou a coragem que nós temos de confiar em Deus. Sabe aquela historinha do alpinista preso na corda e que Deus dizia: corta a corda. Não, Senhor, me ajuda, corta a corda. Não, Senhor, me ajuda, corta essa corda. E no outro dia, aquele homem foi encontrado morto, segurando na corda a 50 centímetros do chão. Irmãos, essa é a nossa fé. De nós não termos coragem de cortar a corda, porque Deus nos mandou cortar a corda. E nós ficamos nos prendendo às nossas coisas, nós ficamos nos prendendo às nossas seguranças, e deixando de desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, da bênção de Deus para nós, do cuidado de Deus para nós. E eu pergunto para você, meus irmãos, por que estas coisas acontecem? Por que tamanha dificuldade em confiar em Deus? Quando foi que Deus deu motivo para que nós duvidássemos? Não do seu poder, mas do seu caráter, da sua honestidade. Quando que Deus nos deu um motivo para isso? E perguntando para o Senhor me mostrou aqui em 2 Coríntios,
No capítulo 4, no verso 7, Paulo diz o seguinte: ele está falando sobre seu ministério, sobre o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, e ele então diz: mas nós temos este tesouro em vasos de barro. O tesouro, como não deve ser difícil da gente perceber, é o ministério, o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Essa revelação. A mensagem mais importante de toda a história da humanidade, Deus escolheu guardar em vasos de barro. O maior tesouro que já existiu na face da terra, o Senhor escolheu guardar em vasos de barro. E talvez, irmãos, o motivo que tem levado muitos a caminhar numa direção oposta à de Paulo seja justamente uma inversão de valores que está sendo estabelecida não por Deus, mas pelo mundo. E eu pergunto para você essa noite: o que é o seu tesouro? O que é um tesouro para você? Se eu falasse para você, eu vou te dar um tesouro, o que você pensaria que iria receber de mim? Um baú cheio de moedas de ouro? De quem é esse tesouro? Do mundo. Mas é esse o conceito enraizado na nossa carne. E as pessoas lutam. E as pessoas trocam suas vidas por causa desse tesouro. E o Senhor Jesus tinha nos dito já em Mateus capítulo 6, verso 21, pois onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Você entende, meus irmãos, por que está havendo uma inversão de valores? Porque o tesouro não está mais sendo lá no céu. O tesouro, irmãos, está sendo o balde ou o baú cheio de moedas de ouro. O tesouro está sendo uma vida sem incomodação. O tesouro está sendo uma vida sem nenhuma doença. E as pessoas estão correndo atrás destas coisas e deixando de valorizar o que realmente tem valor. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Paulo valorizou a vida com Deus e o ministério acima da própria vida. Porque quando a sua vida estava em perigo, ele não parou de fazer o que Deus mandou. A coragem dele confiar e obedecer o Senhor não mudou, porque era muito mais precioso o que ele estava fazendo do que ele permanecer vivo. E se o Senhor nos colocasse diante, irmãos, de uma encruzilhada, de um lado você fica vivo, de outro lado você obedece a Deus, mas não fica vivo, quantos de nós iríamos obedecer a Deus? E eu quero chamar a sua atenção, amados, para o perigo de nós não mudarmos de atitude, porque está chegando o dia em que ser cristão exigirá de nós a mesma disposição que era exigida de Paulo e da igreja primitiva. A igreja vai começar a incomodar a sociedade, pois que quem vota contra os projetos de aborto é a igreja. Quem não deixa o negócio descambar é a igreja.
E nós estamos começando a incomodar a sociedade. Está chegando o dia em que ser cristão irá exigir de nós a mesma disposição que era exigida de Paulo e da igreja primitiva. Ser mal visto, ser perseguido, ser preso, quem sabe até mesmo ser morto. E nós precisamos trabalhar no nosso coração, nós precisamos trabalhar na nossa mente, na nossa vida, para que a nossa fé não nos deixe na mão nesse dia. Nós precisamos estar prontos para estarmos dispostos, como Paulo e os demais, a ter coragem de confiar e obedecer a Deus, não se importando com o que possa nos acontecer. Somente, irmãos, quem tiver muito firme, quem tiver o céu como seu tesouro, será capaz de permanecer fiel ao Senhor como Paulo e os demais. Me lembro de uma reportagem de um cristão que foi condenado ao enforcamento, Irã ou Iraque, eu não lembro. A proposta era: ou você abandona esse troço aí de Jesus, você abandona essa fé, ou você vai ser enforcado. E eu me lembro da foto desse homem com a corda no pescoço, sorrindo. E essa foto não é lá do ano 1200 e alguma coisa, era agora, 1900 e algo, ano 2000, não lembro. Esse homem desenvolveu no seu coração algo que dizia para ele que o seu tesouro não era aqui, estava no céu. Pastor Odair foi orar por alguém há um tempo atrás, e antes de orar por cura, o pastor fez o apelo, essa pessoa aceitou Jesus e disse assim: pastor, eu não quero que o senhor ore para eu ser curado. Agora que eu sei o que Deus tem para mim, eu quero ir. Que fé é essa? Que opera milagres? É uma fé que se entrega. Os milagres cabem ao Senhor, não a nós. Não somos nós que provocamos o poder de Deus para que Ele haja. É a nossa entrega que faz com que o milagre do Senhor aconteça. Marcos capítulo 16, do verso 15 em diante, diz que os sinais seguirão os que creem. Nós nos apegamos nesse texto e trazemos lá para aquele desejo de desenvolver a capacidade de falar e as coisas acontecerem. Mas se você ler com atenção os últimos versículos, você vai perceber que o trabalho dos discípulos foi fazer o quê? Pregar a palavra. E o Senhor, confirmando a mensagem pregada, realizava sinais, prodígios e maravilhas. Os discípulos não corriam atrás de desenvolver a força para falar firme, tão firme, que Deus acabava fazendo algo. Aqueles homens corriam atrás de desenvolver a coragem de obedecer e confiar em Deus. Atos capítulo 4, João e Pedro são soltos, quando eles foram ameaçados para não falar mais de Jesus. Eles chegam em casa, eles contam aos seus amigos o que havia acontecido. Aquelas pessoas dobram o seu joelho para orar, e elas não pedem para Deus livrar elas daquelas pessoas más. Elas oram dizendo: Senhor, olha as ameaças deles e nos capacita a ter mais ousadia ainda para falar de Jesus, enquanto o Senhor opera sinais, prodígios e maravilhas. É uma fé diferente, talvez, daquela que nos ensinaram. E é essa fé, e é esse espírito de fé que eu quero que você entenda e que você procure trazer para a sua vida, como Paulo fez. Quero dizer para você, irmãos, que o mundo é como uma correnteza.
Ou você se dedica e se esforça demais para nadar contra ela, ou a correnteza te leva. Parou para descansar, a correnteza te leva. Esse é o mundo. Essa é a natureza pecaminosa que nós temos. Se você quer andar na direção oposta, você precisa se esforçar. Mas nós só iremos nos esforçar e lutar de maneira incansável para nadar contra a corrente, se o nosso tesouro estiver do outro lado. Porque se o nosso tesouro estiver do lado favorável à correnteza, irmãos, é só descansar e nós vamos. Pense, por que é que alguém lutaria contra o curso natural da vida e das coisas? Senão porque do outro lado ele enxergou um tesouro que esse lado de cá não pode oferecer. O Senhor Jesus diz que o reino de Deus é como um homem que encontrou um tesouro, que voltou para casa, que vendeu tudo o que tinha e que comprou aquele lugar. É um homem que trocou tudo pelo tesouro que havia encontrado. Enquanto o reino de Deus não for o nosso tesouro, nós iremos deixar a correnteza nos levar. Porque não há sentido da gente se matar nadando contra a correnteza, se é só uma perca de tempo. Ninguém faz isso. E nós, seres humanos, infelizmente temos a tendência de desvalorizar as coisas. Vou te dar um exemplo. Alguém já comprou um carro novo? O que nós fazemos quando temos um carro novo? 2, 3 vezes na semana. O que acontece depois de alguns meses? Lava quando dá. Por quê? Não é mais novo. Perdeu o valor. E quando quebra aquele botãozinho que a gente não arruma, o que a gente faz? Na próxima, já é um carro velho mesmo, o que tem que quebrar mais uma coisa? Não é assim? Nós temos a capacidade de depreciar as coisas. Nós viemos para Cristo, o nosso amor explode pelo Senhor. Nós temos coragem e vontade de ir lá no centro e parar todo mundo ali, pegar um revólver e falar assim, quer aceitar Jesus? Mas com o passar dos dias, esse primeiro amor se vai. Por quê? Porque nós passamos a valorizar outras coisas. No nosso casamento, irmãos, o período do namoro é uma bênção. Mas passam-se os anos, o amor esfria, diminui, os carinhos já não são os mesmos, as palavras já não são as mesmas, e a nossa vida só vai de ladeira abaixo, porque nós não aprendemos a valorizar. Nós só aprendemos a tirar o valor das coisas. E a nossa vida com Deus não é diferente. O que Paulo está nos ensinando aqui é que há um caminho que pode nos manter remando contra a correnteza do mundo. Nos versículos 16 ao 18 do capítulo 4, ele diz: por isso não desanimamos. Embora estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê é transitório e o que não se vê é eterno.
O que isto significa? Apesar, amados, de pelo lado de fora a gente está se acabando. Paulo está dizendo, mas do lado de dentro, nós nos renovamos todos os dias. Mostrando para nós mesmos que aquilo lá, do outro lado, o lado contrário da correnteza, é muito mais valioso do que esse lado aqui pode nos oferecer. Há uma luta, há uma intenção, há uma dedicação, há um exercício para trazer diariamente sobre a nossa vida uma valorização do céu, porque senão a correnteza do mundo nos leva para o outro lado. Essa mesma lógica vale para o seu casamento. Se não houver em você uma dedicação em valorizar todos os dias o presente que o Senhor te deu, a correnteza do mundo te leva para o outro lado. E você joga fora a bênção que Deus te deu. Os nossos filhos estão se perdendo, e talvez é porque nós não estamos valorizando. A nossa fé está se perdendo, e talvez é porque nós não estamos valorizando. Nós precisamos de uma renovação diária, que mantenha em nós o nosso coração no céu. Isso fará com que os sofrimentos sejam considerados como leves e momentâneos, se comparado com a glória que nos espera. Se isso não for verdade, irmãos, mais cedo ou mais tarde, nós iremos cansar de remar e vamos deixar que o mundo nos leve, que o mundo nos carregue. Então eu quero chamar você essa noite, para que seja despertado em você o tesouro que foi escondido aí nesse vaso de barro. Irmãos, as pessoas naquele tempo usavam um vaso de barro para esconder coisas valiosas. Então eles colocavam dentro do vaso, lacravam o vaso, colocavam na parede escondida assim com tijolo, com barro, enterravam. Por quê? Porque o vaso de barro não tinha valor nenhum. Quem olhava para um vaso de barro não ia suspeitar que ali houvesse algo precioso. Só que enquanto o vaso estivesse fechado, era só um vaso sem valor. O vaso só tinha valor quando ele era quebrado e de dentro dele era retirado ou revelado aquilo de valor que ele tinha. 1940 alguma coisa, eu não vou lembrar os nomes ali agora, onde foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto. Um pastor de ovelhas, procurando uma ovelha perdida, dentro de uma caverna, tirou uma pedra e escutou o barulho de um vaso se quebrando, foi lá ver o que se tratava e descobriu um tesouro. Pergaminhos, cópias de versões da Bíblia de antes de Jesus, que trazem para nós uma certeza, uma confiança de que a Bíblia que nós temos não foi adulterada pelos homens, ela é fiel, ela é original. Você tem noção do tamanho, do valor desse tesouro? Mas até aquele dia, era um vaso de barro dentro de uma caverna, perdido, sem valor algum. A minha vida e a sua vida, irmãos, possui dentro de nós um tesouro que nós não conseguimos calcular o valor dele, mas que talvez está sendo até o dia de hoje somente mais um vaso de barro, esperando o dia em que o que há dentro de nós seja revelado, para que o Senhor seja glorificado.
para que traga salvação aos homens, para que traga transformação de vidas, para que realize a vontade de Deus, para que nos coloque como parte de algo, irmãos. Eu não consigo descrever. Você tem ideia do que é o Deus Todo-Poderoso, que poderia fazer assim e resolver todas as coisas? Escolher não fazer assim e chamar você, vem cá me ajudar. Você tem noção, irmãos, do valor disso? De nós chegarmos na eternidade, olhando para a obra consumada, admirando tudo aquilo, e saber que você fez parte. E saber, irmãos, que ali tem um dedinho seu, tem uma oração sua, tem uma palavra de incentivo sua, tem um não desista seu. Está na hora de nós quebrarmos esse vaso. Está na hora de nós sermos corajosos para confiar e obedecer a Deus. Nós não podemos ser como aquela pessoa que compra aquele porquinho, que vai colocando as economias lá dentro. Só que o porquinho é tão bonito, que dá uma dó de quebrar. E aí todo aquele valor, ao invés de ser usufruído, fica lá dentro do porquinho, se perdendo. Assim é a nossa vida. Às vezes nós nos achamos tão bonitos, e não queremos nos quebrar. Mas o Senhor nos chama para nós nos quebrarmos, para exalar o bom perfume de Cristo. A vida de Cristo está aí dentro de você, esperando para continuar o que Ele começou há 2000 e tantos anos atrás. Quando você chegar no céu e você se deparar com tudo isso, eu tenho certeza que você vai pensar como Paulo, que todas as lutas, todas as tribulações, não tem como comparar com a glória que nos foi revelada. E eu quero convidar você, irmão, para orar comigo hoje. Hoje eu não demorei. Eu quero convidar você, irmãos, a orar comigo hoje. Uma oração esquisita. Pedindo para Deus quebrar esse barro. No bom sentido. Para o Senhor tirar de nós o medo de confiar nele. O medo de obedecer a ele. Eu quero pedir que você abra o seu coração ao Senhor. Você sabe já tudo o que o Senhor disse para você. Judas ficou espantado quando aquela mulher quebrou aquele vaso de unguento. Era muito dinheiro sendo desperdiçado. Mas o Senhor deixou aquilo revelado, porque a atitude daquela mulher não considerou o valor daquele bem, mas o valor daquele que estava diante dela. E hoje você pode tomar uma decisão. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda vive lutando com a correnteza, porque ela tem te levado, se você ainda continua acreditando que nesse rumo que o mundo te leva pode ter algo de valor, eu quero te convidar hoje a dar um passo de fé e pedir para o Senhor quebrar o seu vaso. Se você tem desanimado, se você não tem se importado muitas vezes com a vontade de Deus, hoje também é o seu dia. Quebra o meu vaso, Senhor, para que o bom perfume de Cristo exale de mim e abençoe a todos à minha volta. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua graça. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua presença. Nós te louvamos, Senhor Deus, pelo teu propósito. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua sabedoria. Nós te louvamos, Pai, por olhar para nós, mesmo nós sendo, Senhor Deus, um
vaso de barro sem valor e colocar dentro de nós algo tão precioso, que é o perfume de Cristo, a sabedoria dos céus, o poder infinito do Senhor. Pai, nós não sabemos, Pai, como pode alguém tão grande como Tu caber dentro de nós, mas nós te pedimos essa noite, Pai, quebra o nosso vaso, quebra, Senhor Deus, as nossas inseguranças, quebra, Senhor Deus, o nosso medo de que a nossa vida, Pai Santo, não vai ser abençoada, não vai ser feliz. Senhor Deus, todo o medo que nos impede de olhar para o céu e depositar lá o nosso tesouro e colocar o nosso coração, Pai Santo, nas Tuas mãos, independente do que possa acontecer conosco nessa terra. Pai, no nome de Jesus, hoje nós te pedimos, quebra, Pai, quebra as cadeias do nosso coração, quebra as fraquezas, Pai, da nossa mente e nos leva, Pai, a um compromisso fiel e firme de poder, Senhor Deus, confiar no Senhor e obedecer. Nos enche de coragem e ousadia para sermos obedientes ao Teu mandar, à Tua palavra, à Tua voz. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, Senhor. Se tem alguém aqui, se tem alguém nos ouvindo em casa, se tem alguém que algum dia ouvirá essa mensagem e que precisa tomar uma decisão, Pai, Senhor meu Deus, eu oro pedindo a Tua bênção, para que o Senhor traga coragem, para que o Senhor traga ousadia, Senhor, para que essa possa romper, Senhor Deus, com todas as coisas desse mundo e entregar a sua vida a Ti. Senhor Deus, eu oro abençoando os Teus filhos, peço a Ti, Pai, desperta nos nossos corações o desejo de Te obedecer, o desejo de Te servir, o desejo, Senhor Deus, de fazer parte de algo tão maravilhoso que é a Tua obra, de participar da salvação da humanidade, de participar da transformação de vidas. Ei, meu Deus, enche as nossas vidas e opera poderosamente para a glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glórias a Deus.